Nós continuamos com a nossa série sobre saúde da mulher com o médico ginecologista Dr. Bruno Ramalho. Hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos e as principais doenças que afetam a mulher. Bom dia, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui do senhor. Bom dia, eu que agradeço. Doutor, então a gente começa falando a respeito justamente de como evitar a gravidez, né? Para a mulher que não quer engravidar. É importante fazer o uso de um método contraceptivo? Existe uma opção que seja melhor? Quais são as opções? Veja bem, André, o melhor contraceptivo é o que melhor se adapte à realidade da mulher. Então não há dúvida com relação a isso. Nós temos um rol, uma lista vasta de possibilidades dentro da orientação em contracepção. Então nós podemos falar dos métodos de barreira. O mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é a camisinha, é o condom, nós chamamos tecnicamente. O diafragma, ainda utilizado, embora já com menos expressão. Temos o DIU de cobre, no caso, como método de barreira interessante. E temos os métodos hormonais, que são a pílula contraceptiva, os contraceptivos hormonais injetáveis, dispositivo intrauterino enriquecido com hormônio, implantes subdérmicos. Então a gente tem um vasto rol de opções que pode ser apresentado à mulher e que quando bem orientados, na sua maioria, vão fazer uma contracepção necessária e importante para aquela mulher que quer fazer seu planejamento reprodutivo familiar com consciência e com segurança. Coito interrompido é eficaz ou não? Olha, eu não posso dizer a você que não tem absolutamente nenhuma eficácia, mas sem dúvida nenhuma não se deve orientar coito interrompido nem a tabelinha como métodos eficientes, porque são métodos que falham muito. Então, embora eles funcionem para uma pessoa individualmente ou outra, as taxas de falha desses métodos comportamentais em relação a qualquer um dos métodos que eu listei previamente, ela é suficientemente alta para que a gente não recomende no dia a dia. O senhor pode falar um pouco mais a respeito dos mitos e verdades, então, dos métodos contraceptivos, principalmente o remédio, né, o anticoncepcional. É verdade que ele causa trombose? É verdade que ele causa o ganho de peso da mulher? Desmistifica esses mitos aí pra gente. Olha, existe uma questão sobre a qual não há dúvida, não paira nenhuma dúvida. Os contraceptivos hormonais, eles foram um grande ganho para a mulher nos últimos 60 anos e, sem dúvida nenhuma, eles dão a ela uma independência e um controle sobre sua vida, seu planejamento de vida importante, principalmente quando a gente pensa na gestação indesejada, na gestação não planejada, na gestação na adolescente, né? Então, quanto a isso não há dúvida. Agora, é claro, como tudo que vem de alguma forma interferir no funcionamento do nosso corpo, você tem adeptos, você tem as pessoas que são contrárias a isso, nós temos que respeitar as diversas opiniões. Na verdade, existem muitos mitos e, sem dúvida nenhuma, esses dois que você pontuou são os que mais povoam a consulta ginecológica. Então vamos lá, a questão primeiro da trombose. A trombose, o que é a trombose? Muita gente fala sobre isso, mas não sabe nem o que é, né? Então, a trombose é a formação de um coágulo, seria levando ao entupimento de um vaso sanguíneo, né? Basicamente é isso. A trombose pode se manifestar no organismo da mulher de várias maneiras. Você pode ter uma trombose no membro inferior, na perna, você pode ter uma trombose pulmonar, você pode ter um AVC, e em casos mais graves você pode ter entupimentos das artérias. Pode levar, por exemplo, a um infarto, né? Eu falei do AVC, o AVC na verdade também seria o entupimento de uma artéria, enfim. Quadros que muitas vezes são graves, mas que muitas vezes não são. No caso dos contraceptivos, a preocupação da trombose, ela gira em torno do contraceptivo hormonal combinado, que é aquele que tem um componente derivado da progesterona e um componente derivado do estrogênio. Dentro do cenário trombose, esse componente derivado do estrogênio é que seria o principal vilão. Então veja bem, o que os estudos dizem? Os estudos dizem o seguinte, olha, uma mulher que não utiliza absolutamente nenhuma formulação hormonal, simplesmente por ser mulher, tem um risco de 1 para 10 mil de ter um evento trombótico. Isso significa dizer o seguinte, que de cada 10 mil mulheres que estiverem andando na rua, naturalmente, sem uso de contraceptivo,
uma pode ter uma trombose não associada a causas hormonais. Quando eu estudo as diversas formulações hormonais combinadas, eu posso chegar a 6 a 7 vezes esse número. O que significa dizer que de cada 10 mil usuárias de um contraceptivo combinado, eu vou ter 6 a 7 casos de trombose e 9.993 casos de mulheres que vão ser bem-sucedidas com o uso do contraceptivo. Então, pensando nesses números, a minha opinião é que há segurança suficiente em relação aos benefícios. Até porque a diferença é irrisória, né? Irrisória. Mas veja só, isso é muito individual. Então, eu recebo mulheres no consultório que dizem para mim, olha, Bruno, eu não quero ter absolutamente nenhum risco. Quais são as opções? Aí eu tenho as opções dos métodos de barreira e tenho as opções dos métodos que contêm isoladamente o derivado da progesterona, que são métodos não associados à trombose. Com relação à trombose, vale a pena dar mais uma informação. A gravidez é a situação que mais leva à trombose na vida de saúde da mulher. Então veja só, ninguém deixa de engravidar pelo risco de trombose, né? No entanto, ela aumenta de 12 a até 60 vezes a chance de uma mulher ter uma trombose em relação a uma mulher que não está alterada hormonalmente, nem pela gravidez, nem pelo uso do contraceptivo. Então esse foi o primeiro mito que você colocou, ou a primeira verdade, dependendo do ponto de vista. Mas infelizmente muitas mulheres se preocupam mais até com o aumento do peso, né, doutor? Exatamente. Que aliás ocorre na gravidez. Essa é a segunda questão. Então assim, o ganho de peso ele não encontra base científica para que nós deixemos de prescrever um ou outro medicamento. Existem alguns estudos apontando realmente ganho de peso significativo, mas é muito provável que algumas mulheres estejam escapando na dieta e atribuindo ao contraceptivo o ganho de peso. E mais, é muito provável muitas vezes que esse ganho de peso, na verdade, não seja exatamente gordura, mas sim um acúmulo de líquido, que tende a se estabilizar com o tempo, à medida que a mulher utiliza o contraceptivo. E lembrando mais uma vez que esse ganho de peso, principalmente quando associado ao acúmulo de líquido, também vai estar mais associado ao contraceptivo que contém o derivado do estrogênio. Ou seja, se mudar o método anticoncepcional, pode acabar com esse problema ou não, doutor? Sem dúvida. Qualquer método contraceptivo precisa ser acompanhado pelo médico prescritor e pode ser alterado a qualquer momento a depender da adaptação. Essa adaptação ao método contraceptivo ela é individual. Então eu tenho mulheres que se adaptam muito bem a um e outras mulheres que se adaptam muito bem a outro. Tá? Então é importante que você monitore, a própria mulher ajude ao ginecologista a fazer essa monitoração e que eles tenham a possibilidade de conversar mais vezes ao longo desse período de adaptação para exatamente chegar àquilo que eu falei no início da sua pergunta, o método que mais se adeque à realidade daquela mulher individualmente. O que é o ovário policístico também, que o senhor, como médico ginecologista, deve receber muitas mulheres com essa dúvida? Veja só, a síndrome dos ovários policísticos ela é um problema da ovulação. Existe um distúrbio hormonal que leva essa mulher ou a não ovular ou a ovular de uma forma anárquica e tão escassa que eu não consigo estabelecer um ciclo. Tá? A síndrome dos ovários policísticos ela tem como implicações na vida da mulher a infertilidade, muitas vezes ela é associada à infertilidade, os sintomas clínicos de virilização, que a gente pode elencar principalmente a acne, a oleosidade da pele e eventualmente a queda dos cabelos. Então, por isso, porque leva a esses problemas, ela é um problema muito frequente no consultório. Hoje, a gente estima que entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva, pelo menos, tenha a síndrome dos ovários policísticos. E os sintomas são esses mesmo, a mulher ficar vários meses sem menstruar, doutor, isso não é normal, né? Na verdade, o principal sintoma que leva ao consultório é exatamente a ausência de uma ciclicidade menstrual. Então, aquela mulher que ao invés de ter a sua menstruação a cada 28, 30 dias, enfim, com um período regular, ela tem menstruações com ciclos que não se caracterizam. Então, períodos de 35, 45, 60 dias, muitas vezes mais do que isso até, de intervalo entre um fluxo menstrual e outro. E o tratamento? Olha, o tratamento, na verdade, você pode dar orientações comportamentais e alimentares, porque o excesso de peso tem a sua parcela de contribuição para o problema.
Os métodos contraceptivos hormonais, sem dúvida nenhuma, interferem nos sintomas clínicos, né, na acne, no ganho de peso, na oleosidade, e também interferem nas consequências em longo prazo da síndrome de ovário policístico, que tem sido cada vez mais correlacionada a alterações do colesterol e a condições pré-diabéticas. Se a mulher tem a doença do ovário policístico, pode engravidar ou não? Veja só, quem tem síndrome de ovário policístico é uma candidata em potencial a um tratamento para engravidar. Mas nós não podemos fazer o inverso e usar o problema como um método anticoncepcional. Falávamos sobre isso antes. Então veja só, uma mulher que tem ovário policístico, como ela normalmente não ovula, ela pode ter dificuldade de engravidar. Mas normalmente não ovula não significa que ela não ovule nunca. Então, numa eventual ovulação, ela pode sim engravidar. Então, é importante que a mulher com síndrome de ovário policístico, se ela não quiser engravidar, que ela seja orientada também com relação à contracepção. Nosso tempo está curto, doutor. E a endometriose? O que é, quais os sintomas e o tratamento rapidamente para a gente? Vamos lá. A endometriose, ela é uma outra doença muito falada hoje em dia. Ela se caracteriza basicamente pela presença do endométrio, que é um tecido que, na natureza, está dentro do útero, fora dele. Então, quando eu tenho focos de endométrio fora da cavidade uterina, eu caracterizo a doença endometriose. Os principais sintomas são dor pélvica, cólicas menstruais intensas e também a infertilidade. E o tratamento é diverso. Eu posso ir desde o tratamento clínico, passando por tratamentos para engravidar, quando a queixa de infertilidade é a principal, e também para o tratamento da dor, que muitas vezes só é obtido com eficiência com a cirurgia. Perfeito. Só para encerrar, doutor, com relação aos cânceres, de acordo com o INCA, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. É possível evitá-lo? Olha, o câncer de mama, ele é um dos problemas sérios da saúde feminina. E eu não diria que é possível evitá-lo, mas é possível identificá-lo precocemente. Então, a consulta ginecológica periódica para a mulher, principalmente entre os 40 e os 60 anos de idade, que é a faixa etária mais acometida, sem dúvida nenhuma vai fazer a diferença. Doutor, por conta do tempo a gente não conseguiu aqui responder a todas as perguntas, mas o recomendado é que a mulher procure um médico ginecologista, né? Olha, sempre recomendável fazer uma consulta periódica com o ginecologista, sem dúvida. Perfeito. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui. Eu que agradeço. E na próxima semana o doutor Bruno Ramalho conversa com a gente a respeito da menopausa. Até lá!